Olá, eu sou Kátia Martins do canal Casos e Mistérios Oficial. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te contar uma história que, segundo moradores antigos, aconteceu dentro do Copan, em São Paulo. Vamos lá? E depois dessa história, eu duvido que você entre sozinho em um elevador de madrugada. Será? Se você já passou em frente do edifício Copan, em São Paulo, sabe que aquele lugar tem alguma coisa estranha, né? Aquele prédio enorme, curvo, iluminado só pela metade, durante a madrugada, parece que está vivo. E existe uma história que moradores antigos juram ser verdade. A história é de uma mulher que entrou no elevador e nunca mais saiu. Era pouco depois das 2 da manhã. Uma jovem chamada Helena voltava para casa depois de passar a noite na casa de uma amiga. As ruas estavam totalmente vazias. Chovia fraco e o Copan parecia ainda maior e mais escuro do que de costume. Quando ela entrou pela portaria, ela percebeu que o saguão estava estranho, silencioso demais. O porteiro não estava na mesa naquele momento. A televisão da recepção estava ligada, mas só chiando, nem imagens tinha. Só uma luz azul piscando no escuro. Helena estranhou, mas continuou andando. Ela apertou o botão do elevador, demorou alguns segundos para chegar. Então as portas se abriram. Lá dentro havia apenas uma mulher. Ela estava parada num canto. Usava um vestido escuro, antigo, como se fosse lá de outra época. Os cabelos cobriam parte do seu rosto. Ela estava completamente imóvel. Então Helena entrou assim mesmo e as portas se fecharam. Qual andar? Perguntou Helena. A mulher não respondeu. Ficou parada, olhando para baixo. Helena então apertou o botão do 17º andar. O elevador começou a subir e o estranho começa a ir. Deu o primeiro andar, o segundo, o terceiro, tudo normal. Mas quando o elevador passou pelo 7º andar, as luzes piscaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o elevador parou. As portas se abriram lentamente, mas não havia corredor nenhum. Do outro lado só havia escuridão, um vazio completo, como se o elevador tivesse aberto para dentro de um lugar que simplesmente não existia. Helena ficou paralisada. Ela olhou para a mulher no canto e foi neste momento que a mulher levantou a cabeça pela primeira vez. O rosto dela era pálido, os olhos completamente pretos, e ela sorriu devagar, sem mexer um único músculo do rosto. Então ela disse, com voz bem baixa: Você entrou no elevador errado e as portas se fecharam. Naquele momento, o elevador começou a subir de novo, só que agora os números do painel estavam errados. O Copan não tinha tantos andares assim. Helena começou a apertar todos os botões e nada acontecia. Então ela tentou chamar ajuda, gritou, mas parecia que o som não saía. Então o elevador parou mais uma vez e no painel apareceu apenas uma letra, a letra B. As portas se abriram
e dessa vez havia um corredor comprido, escuro, cheio de porta dos dois lados, todas abertas. E de dentro dela vinha um som de gente sussurrando. Helena começou a chorar desesperada. E quando ela olhou de novo para a mulher, ela não estava mais dentro do elevador. Ela estava no fim do corredor parada, esperando. Então a mulher levantou o braço lentamente e apontou para uma das portas. Lá dentro, Helena viu alguma coisa. Era um apartamento e dentro dele havia uma outra mulher, sentada no chão, abraçada às pernas. Era ela mesma, só que mais velha, muito mais velha, com o rosto cansado como se estivesse presa ali havia anos. Então aquela visão dela fez ela levantar a cabeça e sussurrar: "Não entra." Mas antes que Helena pudesse reagir, sentiu uma mão gelada segurando seu braço. Era a mulher do vestido que estava atrás dela. E bem pertinho do ouvido dela disse: "Agora é a sua vez." Helena deu um grito e naquele instante acordou caída no chão, lá da portaria do Copan. O porteiro estava na frente dela, tentando acordá-la. Ele disse que ela tinha entrado no prédio, apertado o botão do elevador e desmaiado. Helena olhou para o relógio e ainda eram 2:05 da manhã. Só 5 minutos tinham se passado. Ela nunca mais voltou a usar aquele elevador. Mas, semana depois, resolveu contar a história para uma moradora antiga do prédio. A senhora ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar nenhuma surpresa. E então perguntou para ela: "A mulher estava usando um vestido escuro?" Helena sentiu o corpo dela gelar e disse sem graça: "Estava." E a senhora abaixou a cabeça e respondeu: "Ela morreu naquele elevador em 1974, Helena. Dizem que ela aparece para quem entra sozinho de madrugada no elevador." Você sabia disso? E se ela falar com você, é porque ela quer te levar junto com ela. Então, pessoal, vocês gostaram dessa história? Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Mas me diz uma coisa, se você estivesse sozinho no elevador do Copan, às 2 da manhã, entraria mesmo assim? Me conta aqui embaixo.